Olá, meus queridos. Vamos à nossa aula de ciências. Hoje é ciências, matemática e ciências. E o nosso assunto de hoje é nutrição das plantas. Vocês se recordam que a gente já falou sobre isso, certo? Não sobre a nutrição das plantas em si, mas já falamos na aula passada sobre as plantas. Então hoje nós vamos aprender sobre a nutrição dessas plantas, como elas recebem essa nutrição, como elas são nutridas, tá ok? Vocês podem acompanhar, devem acompanhar toda a explicação com o livro de vocês, porque eu vou trazer o conteúdo do livro e vou responder algumas questões com vocês e explicando, certo? Então é importante que estejam com o livro em mãos. Se não tiver com o livro em mãos, dá aquela carreirinha rapidinho, vai pegar o livro e senta para assistir o vídeo. Na página 175. Nutrição das plantas. As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso são classificadas como seres produtores. Ou seja, elas não precisam de outros seres vivos para alimentá-las. Elas não precisam consumir outro ser vivo. Ela própria produz o seu alimento através da fotossíntese, que já falamos na aula anterior. Então, por isso que elas são classificadas como seres produtores, por produzirem seu próprio alimento. Sua nutrição requer a absorção de água e sais minerais do solo e o gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, uma substância verde que existe na folha. Então, aquela substância verdinha que existe na folha é chamada de clorofila. E essa nutrição aqui, que é através da água, dos sais minerais do solo, do gás carbônico e da luz do sol, e toda a junção desse processo aí se chama fotossíntese. É o momento em que a planta se alimenta, o momento que a planta ela é nutrida, certo? A água e os sais minerais são retirados do solo pela raiz. Nós falamos sobre isso também na aula passada de uma forma bem breve. Falamos que a raiz ela é responsável por absorver a água que está no subsolo e no solo e os sais minerais, os nutrientes necessários para a planta. Esses elementos formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes nas plantas. Ou seja, a raiz, ela tira a água e os sais minerais do solo. Essa mistura dos sais minerais e da água é chamada de seiva bruta. E elas são conduzidas até as folhas através do caule. E no caule existe condutos, como se fossem vasos internos. Como a gente, vou dar o exemplo, como a gente tem algumas veinhas, alguns vasos que transmitem, que no caso permitem a circulação do sangue por todo o nosso corpo. Então, nas plantas não existem veias, como a de nós, seres humanos. Mas Prosa está trazendo para ilustrar, existem condutores, como se fossem vasos condutores dessa seiva bruta, e ela é transportada da raiz até as folhas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar chegam às folhas, inicia-se o processo conhecido como fotossíntese. Então, quando essa seiva chega nas folhas, essas folhas elas recebem a luz do sol e o gás carbônico, aí sim que se inicia o processo de fotossíntese, ou seja, de alimentação da planta. O processo de fotossíntese ocorre durante o dia e a noite, juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, sobre o efeito da luz solar. Então, acontece durante o dia e durante a noite, mas a maior parte do processo de fotossíntese ocorre durante o dia. Temos aí uma imagem para ilustrar isso.
Vocês podem olhar aí no livro de vocês. A água e os sais minerais que são absorvidos pela raiz sobem por esses condutores, pelo caule, chegam até as folhas. Assim, as folhas recebem energia solar pelos raios solares, recebe o gás carbônico, o CO2, e ela libera, no processo de respiração, o gás oxigênio, certo? Como o Pro já disse na aula anterior, nós seres humanos, nós respiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. As plantas, elas respiram o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Isso durante o dia. Durante a noite, esse processo se inverte. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente que a planta vive. Já na transpiração, elas eliminam grande quantidade de vapor de água através de mini partículas através de minúsculas aberturas na face interior das folhas, chamadas estômatos. A transpiração mantém o equilíbrio da água nas plantas e colabora com o ciclo da água. Olha que informação importante. Aí aqui na página 176 você consegue ver o estômato, que é essa aberturinha aqui, ó, que existe na folha. Ela é microscópica, ela é minúscula. A gente nem consegue ver a olho nu. Os estômatos são muito pequenos. Não podem ser vistos a olho nu, como o Pro acabou de dizer. O estômato aberto numa folha de tomate, por exemplo. Isso aqui é a identificação. O estômato é esse círculozinho aqui, ó. E isso aqui é a folha de tomate. Só que, claro, ela tá aproximada, aumentada, para que esse estômato fosse percebido, porque ele não é percebível a olho nu. Nas folhas, a água, os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transformam em alimento. O alimento produzido pela planta é chamada de seiva elaborada. Nós falamos da seiva bruta, depois que recebe o gás carbônico e a luz do sol, a seiva bruta se transforma em seiva elaborada, o alimento da planta, certo? Ao falarmos de nutrição inorgânica, estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais essenciais para que as plantas se desenvolvam. Esses nutrientes são encontrados no ambiente em que ela vive. Os nutrientes existem no solo, na água e no ar, certo? A absorção desses nutrientes é feita principalmente pela raiz, mas algumas vezes as folhas também fazem. Ou seja, a raiz ela faz uma parte da absorção desses sais minerais, mas as folhas também participam desse processo. É exatamente isso aqui que essa informação quer dizer. Os nutrientes minerais são classificados temos aqui duas classificações. Em macronutrientes. O que são os macronutrientes? São elementos básicos necessários em maior volume nas plantas. Quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente é considerado macronutriente. Macro, muito grande, quer dizer que é maior. Por isso que quando é consumido em maior quantidade, é chamado de macronutriente. Como no exemplo do gás carbônico, que é consumido pela planta, é consumido muito em grande quantidade, por isso que é um macronutriente. O oxigênio, o hidrogênio retirados da água e do ar. O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre retirados do solo. E já temos os micronutrientes, que são utilizados em pequenas quantidades, por isso que são chamados de macro, certo?
como o boro, o cloro, o ferro, o manganês e o molibdênio. E o zinco. Então, esse aqui são todas essas substâncias que Pro falou, elas são absorvidas pela planta. Umas em grande quantidade e outras em pequenas quantidades. Para se nutrirem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas, as aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, os parasitas e as carnívoras. As plantas epífitas se encontram em locais em formação vegetal muito densa, por isso se instalam em cima de outras plantas e árvores para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. O Pro já falou sobre isso, que também essas plantas aqui, epífitas, são as plantas aéreas, porque elas ficam em outras plantas, elas não sugam as outras plantas, mas sim, elas ficam lá para elas conseguirem receber mais luz solar. Por exemplo, na região amazônica, a mata é muito densa, muito fechada, com árvores muito altas. Então, a luz solar que entra é muito pouca. Então, algumas plantas precisam procurar um meio de adaptar-se para conseguir se alimentar. Por isso que algumas ficam em cima de outras árvores para que assim elas consigam ter uma quantidade maior de luz solar. Algumas até desenvolvem estruturas, formas de corpo como meio de captar água da chuva. Nós até falamos sobre os cipós. Os cipós são as raízes dessas plantas aqui, que ficam em cima de outras árvores. Então, as raízes descem, são extensas, imensas, assim, em tamanho, para chegar até o solo para conseguir se nutrir também com os nutrientes que existem no solo e também da água. Temos as plantas aquáticas, que requerem adaptações especiais para viver submersas. Consomem o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração e liberam através do processo de fotossintético cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera. As plantas que vivem em lugares muito secos desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água, por isso as folhas se apresentam em formas de espinhos e caules, e os caules armazenam muita água. No caso dos mandacarus, dos cactos que existem aqui na nossa região. Eles possuem vários espinhos e o caule dele tem muita concentração de água. Quando você tiver a oportunidade de ir numa roça e vocês conseguirem ter a oportunidade de ver uma dessas plantas cortadas, você vai perceber que o caule é bem úmido, segura bastante água. Por isso que elas são tão resistentes ao clima da região, né, que é muito quente. E temos as plantas carnívoras, ou insetívoras, ou seja, que se alimentam de insetos. Não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Ela não consegue fazer isso como as outras plantas. Por isso, capturam pequenos animais, insetos, aracnídeos e até mesmo répteis, anfíbios e aves para conseguir nutrientes de que precisam. Apenas essas plantas são produtoras fotossintéticas e consumidoras ao mesmo tempo. Ou seja, elas são produtoras, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, só que elas necessitam de mais alguns sais minerais que não conseguem através do solo e consumem outros animais, como aves, insetos. Então, além de produtoras, são consumidoras, tá ok?
vamos agora às questões. Primeira questão, responda, na página 180. Por que as plantas são classificadas como seres produtores? Por que elas são classificadas como seres produtores? Porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, vocês vão escrever aí na letra A. Só lembrando que essa atividade PRO não vai responder toda. PRO vai explicar algumas questões e vai responder algumas. Então, vamos lá, na letra A. Elas são produtoras as plantas recebem a classificação de produtoras vírgula, porque produzem seu próprio alimento. Porque produzem seu próprio alimento, ok? Vamos à letra B. O que a nutrição das plantas requer? Essa daqui tá bem fácil. E na atividade anterior teve uma questão bem parecida com ela. Então, assim, a planta precisa de quê para ser nutrida? A Pro acabou de explicar no momento do conteúdo. E também já foi dito na aula anterior sobre as plantas. Então, o Pro não vai responder essa que está muito fácil. Como as plantas se alimentam? O Pro vai responder essa. Então, como as plantas se alimentam? Ela faz o quê? Retirando pela raiz a água e os sais minerais do solo. Se alimentam através disso daí. E também, quando chega às folhas, e recebem a luz do sol e o gás oxigênio, assim completa, ou o gás carbônico, assim se completa a sua alimentação. Mas a resposta é letra C. Você vai responder algumas. Se alimentam retirando sais minerais e água do solo através da raiz. Vamos à segunda questão. Complete. Para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes o quê? Seiva, tracinho, e prova responder essa daqui, para ajudar vocês. Porque esse daqui não tem nenhuma, essa atividade não tem nenhuma coisa que possa auxiliar vocês no que podem ser. Não tem nenhum quadrinho com algumas palavras. Então, vai ajudar a responder a letra A, tá certo? A partir da letra A, vocês respondem a letra B. Letra A. O professor vai colocar o segundo. O professor vai colocar as palavras, tá certo? Então, para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes verdes. Isso aqui é por causa da clorofila, que a gente já falou no início da aula. Vírgula. Seiva, que tem o nome seiva bruta, que é transportada pelos vasos
dentro do caule até as folhas. Ela precisa de ar quando chegam nas folhas. Elas precisam de luz solar. Ela precisa de luz solar e calor do sol. É disso que as plantas precisam. Letra B. A transformação da seiva, tracinho, em seiva, tem 2 tipos de seiva e Pro falou sobre isso. É feita através de que processo é feito? A planta libera, o que é que a planta libera? E a planta libera que substância para onde? Pro não vai responder essa, que tá muito fácil. Isso aqui vai ser para testar a atenção de vocês. Terceiro, sublinhem as frases corretas. Letra A. A seiva bruta é levada até as folhas pelo caule. Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, vocês grifam a frase toda. Letra B. Os nutrientes são encontrados apenas no ambiente aéreo? Letra C. A absorção dos nutrientes é feita principalmente pela raiz? Letra D. A nutrição das plantas requer a absorção de água e sais minerais do solo e do hidrogênio no ar? Então, as que estiverem corretas, ou seja, tem mais de uma, você grifa. Quarta questão. Complete com as palavras do quadro. Temos aqui carbônico, fotossíntese, seiva elaborada, solo e sais minerais. As plantas contribuem para a purificação do ar porque absorvem o gás. Essa tá muito fácil, Pro não vai responder essa. Letra B. Os vegetais retiram água e sais minerais do... Letra C. Os vegetais fabricam seu próprio alimento através da... Qual o nome do processo? Lembra que Pro falou na aula passada e nessa aula. Letra D. A seiva bruta é formada por água e... Letra E. O alimento que a planta fabrica se chama de seiva. Quinto. Leia as alternativas e escreva entre parênteses concordo ou não concordo. Para um vegetal se desenvolver bem, não precisa de nutrientes. Em vez de vocês colocarem verdadeiro ou falso, vocês vão dizer se vocês concordam com essa informação ou não concordam. Letra B. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Você concorda ou não concorda? É através da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para a sua sobrevivência. Concorda ou não? Por fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas em consumidoras. Concorda ou não? O processo de fotossíntese ocorre de dia e de noite. Aí você coloca se você concorda ou se você não concorda com essas informações. O sexto. Baseado no que foi estudado, preencha a tabela com os nutrientes abaixo, classificando em macronutrientes e micronutrientes. Pro vai responder essa questão com vocês. Vamos lá. Pro separou o quadro em 2 partes, assim como tem aí. Macronutrientes e micronutrientes. E a gente vai classificar as palavras se são macronutrientes ou micronutrientes, tá ok? Temos aqui cloro, enxofre, ferro, magnésio, cálcio, zinco, potássio, molibdênio, nitrogênio e fósforo. Temos o primeiro, que é o cloro. O cloro é um macronutriente ou um micronutriente? A planta consome o cloro em grande escala ou em pequena escala? Em grande quantidade ou em uma quantidade menor, em pequena quantidade? Em pequena quantidade. Então, você coloca aqui, ó, cloro. Temos o enxofre. A planta consome o enxofre em grande quantidade ou em pequena quantidade? Em grande quantidade. Então, vocês colocam
enxofre. Temos aqui o magnésio. O magnésio a planta consome em grande quantidade, por isso que é macronutriente. Magnésio. Prestem atenção na acentuação, certo? Magnésio não tem o I, não é magnésio, é magnésio. É meio mudo. E tem o acento agudo no E, certo? Magnésio. Então, não esqueçam de acentuar. Temos o ferro, que pulou. O ferro. O ferro é consumido em grande quantidade ou em pequena quantidade? Em pequena quantidade. Então, coloque em micronutrientes. O boro. O boro, ele é consumido em pequena quantidade. Boro. O cálcio é consumido em grande quantidade. Cálcio. Acento agudo no A. Temos o zinco. O zinco é consumido em pequena quantidade. Zinco. O potássio, em grande quantidade. Potássio. Potássio é com 2 S e tem acento agudo no A. Prestem atenção. Temos aqui o molibdênio. O molibdênio é consumido em pequena quantidade. Molibdênio. O B é mudo. Dênio. Não tem o I aqui, ó. Molibdênio. E temos um acento circunflexo em cima do E. Então, não esqueçam também, tá? Temos o nitrogênio, que é em grande quantidade. Nitrogênio, que também tem acentuação. E temos o fósforo, que também é consumido em grande quantidade. Fósforo, que também tem um acento agudo na letra O. Vamos ao sétimo. Faça as correspondências na coluna. Temos aqui aquática, parasita, epifitas, carnívoras, plantas que vivem em lugares muito secos. Então, temos aqui algumas afirmativas e vocês vão fazer a correspondência. Dentro desse círculozinho você vai colocar se é letra A, letra B, letra C, letra D e assim sucessivamente, certo? São produtoras e consumidoras. O que são produtoras e consumidoras? São aquáticas, plantas aquáticas, parasitas, epífitas, carnívoras ou plantas que vivem em lugares secos. Instalam-se em cima de outras plantas. Que tipo de planta é essa? Precisam de plantas hospedeiras para viver. Que tipo de planta é essa? Requerem adaptações especiais para viver submersas. Que tipo de planta é essa? Desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Que tipo de planta é essa? Vamos lá. Oitavo. Encontre as respostas decifrando os códigos. A prova vai ajudar a responder essa, tá? A prova vai responder 2 dessas e as outras 2 são respondidas por vocês, tá bom? A gente vai dividir. Temos aqui o número 1 é a letra A, número 2, B, 3, C, 4, D e assim sucessivamente. Temos até a letra E aqui com acento. Então, elemento básico necessário em maior volume nas plantas. Se você já souber da resposta, ótimo, porque você não precisa decifrar o código. Mas vamos lá. Oitavo, letra A. Oitavo, letra A. Temos aqui o número 9. O número 9 é a letra M. Só lembrando que vocês precisam escrever em letra bastão. Então, só vou colocar aqui letra bastão. O número 1 é A.
3, C. Número 13, R. Número 11, O. Número 10, N. Número 16, U. Número 15, T. Aí você pode até ler já sei. Nutrientes. Macronutrientes. Quando você for descobrindo uma grande parte, você já souber a resposta, você pode completar. Mas pode conferir através dos códigos para ver se a resposta de vocês está correta. Temos aqui a letra B, para responder a letra A e a letra B. Temos o número 6. Número 6 é H, ou seja, plantas das quais os parasitas retiram o alimento. Que tipo de planta é essa? Temos aqui o número 6, que é a letra H. Temos o número 11, que é que é a letra O. Temos o número 14, que é a letra S. Temos no número 12 a letra P. Temos no número 5 a letra E. Temos no número 4 a letra D. Aí você faz hospede. No número 5 a letra E. No número 7 a letra I. Hospedei. Aí a gente já sabe que é hospedeira. Por quê? O número 13 é a letra E, o número 1 é a letra A e o número 14 é a letra S. Aí assim vocês vão conseguir identificar a letra C e a letra D. E assim terminamos a nossa atividade. Beijão da Pro e até a próxima aula.